Boa noite, amados irmãos. Que Deus possa ser conosco no momento da exposição da palavra. Quero ser bem objetivo, mas antes de qualquer coisa, quero expressar a minha gratidão a Deus por nossa conferência. Quem achou que a nossa conferência foi bênção, diga amém. Amém, irmãos, né? Foi uma grande bênção. Desde sexta-feira até no domingo, todas as mensagens, todas as palavras foram maravilhosas aos nossos corações e também o ambiente produzido, né? O envolvimento, o relacionamento que Deus nos deu a oportunidade de gerar com novos irmãos, foi de fato algo muito precioso. Quero registrar também, amados irmãos, a minha gratidão a todos os membros da igreja que estiveram envolvidos no planejamento, na execução, ou seja, todos aqueles que serviram a Deus. Eu poderia citar o nome de todos, mas eu poderia também esquecer de algum. Então, eu quero estender o meu abraço de gratidão a todos envolvidos, desde a parte da divulgação, desde a parte de organização, até mesmo a hora do culto, aquilo que nós fizemos aqui na recepção, servindo na cantina. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Foi uma bênção ter visto a igreja se envolvendo. A gente estava conversando com alguns irmãos, o salto da primeira conferência para a segunda foi gigantesco, foi muito grande, de organização, da própria execução dos cultos, né? A liturgia, a receptividade, a interação. Então foi algo muito bom, mas muito bom mesmo. Nós esperamos em Deus continuar nesse padrão de melhoria, de sempre avançar, que nós possamos corrigir os pontos que a gente identificou, falhas, que a gente possa melhorar ainda mais aquilo que a gente viu que foi muito positivo, que a gente pode aumentar o fluxo, aumentar aquele feito. Então que Deus possa estar nos abençoando. Também expresso a Deus gratidão pela vida dos irmãos que vieram de fora, nos serviram com a palavra, com a música. Foi muito bom. Eu escutei de várias pessoas o seguinte: pastor, os cultos, a gente foi embora, parecia que a gente estava já quase chegando no céu. Eu escutei de várias pessoas, parecia que a gente estava quase chegando no céu, os cultos. Louvor, palavra, a própria bênção da comunhão, ajuntamento. As pessoas que nunca tinham participado daquilo, elas saíram daqui impactadas. E também um ponto positivo, a nossa influência em mostrar para outros irmãos de outras igrejas a questão do servir, da acolhida. Não sei se os irmãos observaram, mas tanto o pastor Wagner como o Juan, eles enalteceram essa parte, né? De café junto, de comer junto, de compartilhar. Isso é muito precioso. Também quero agradecer a Deus pela vida de Anaíla. Nós estamos aí com as pranchetas, as crianças, né? Antes essas crianças ficavam no chão, ficavam todas desajeitadas aí. Agora, além de termos uma ferramenta para anotação, nós temos uma prancheta para as crianças poderem apoiar os seus papéis e escreverem ali direitinho, sentadas, né? Eu acho que esse é o padrão. É um padrão. A gente talvez possa melhorar alguma coisa em material, mas a execução é essa. As crianças poderem ter algo na mão, estar no meio do culto e fazer alguma coisa, né, sobre o culto naquele papel, naquela anotação. Isso é muito bom, né? Tem desenvolvido bastante nossas crianças. Nós queremos que as nossas crianças cresçam cativadas à palavra de Deus, cativadas ao culto. E isso tem que ser algo que nós vamos trabalhar sempre, incessantemente, de modo bem insistente, para que elas possam desenvolver a mentalidade do culto, a participatividade dela no culto, o quanto é importante elas terem o momento de adoração, como é importante cada uma delas cantarem ao Senhor no momento do louvor, como é importante cada uma delas receberem a palavra de Deus com reverência, entendendo o que está sendo pregado. Então, eu acho que nós temos muito a colher num prazo médio, longo, com relação a isso. Mas, enquanto agora, vamos continuar trabalhando, né? A tia Janaíla vai continuar ensaiando as crianças, os louvores. Nós vamos orar, pedir ao Senhor que possa nos dar condição de termos aqui
quem sabe uma capacitação, né, musical, né? Vamos pedir direção do Senhor, ver como que a gente pode trabalhar para isso, para que as crianças possam se inteirar nessa área, explorar aquilo que elas têm de aptidão. E isso tudo é muito, muito bom, ver o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a comunidade local se desenvolvendo e crescendo nessa área. Então, irmãos, nós vamos dar sequência às nossas reflexões do Sermão da Montanha. Hoje, no capítulo 7, versículo 7 ao 12, nós vamos falar hoje sobre a persistência e a resposta da oração. Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 12. A persistência e a resposta da oração. Abra sua Bíblia, você pode se colocar de pé, nós vamos fazer a leitura. Está aqui na tela, você pode acompanhar. Eu quero estar lendo com os irmãos. Amém? Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual homem do meio de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o meu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam às pessoas o que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Amém? Podeis assentar. Deus, mais uma vez, nós oramos, porque somos encorajados por sua palavra a orar. A sua palavra nos revela, Senhor, que o Senhor deu ao seu povo esse maravilhoso meio de graça que é a oração, e que nós precisamos usar intencionalmente, intensivamente e de modo bem zeloso essa ferramenta. Pai, aqueça os nossos corações à oração, Senhor. Venha nos quebrantar e venha nos dar aptidão para orarmos. Em nome de Jesus, nós oramos pedindo ao Senhor, ensine-nos a orar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, nós já passamos no capítulo 5, 6 de Mateus. No capítulo 6, Jesus ensina como orar. Ele, do versículo 7 ao versículo 13 do capítulo 6, ele vai dizer que nós não precisamos fazer meras repetições, ou no nosso muito falar, pensar que vamos ser ouvidos por Deus. Muitas repetições, vãs repetições, rezas e tantas coisas que nós fazemos, pensando que por aquilo, somente por fazer aquilo repetidas vezes, nós vamos convencer Deus de algo. Jesus então ensina um modelo de oração, na oração da família, a oração dominical, ou a mais conhecida oração do Pai Nosso, onde Jesus nos dá um padrão da oração. Ele nos ensina o que deve ter na nossa oração: gratidão, contrição, quebrantamento, submissão. Deve ter na nossa oração confissão. E nós oramos certos de que o que nós estamos fazendo não é simplesmente repetir e insistir, porque no frigir dos ovos, quanto mais a gente fizer a oração do Pai Nosso, mais nós vamos convencer Deus de que Ele tem que fazer alguma coisa por nós. Agora, versículo 7 até o versículo 12 de Mateus 7, ele vai ensinar os seus discípulos por que orar. E nós devemos observar, irmãos, que Jesus está apresentando aos seus discípulos a perseverança na oração. E perseverar em oração é diferente de simplesmente fazer meras repetições. Bem diferente.
enquanto uma mera repetição apresenta um religioso frio que só quer insistir com Deus sobre as suas próprias vontades, a perseverança na oração apresenta um discípulo necessitado, que vai a Deus incansavelmente pedir, porque reconhece a sua miserabilidade, a sua miséria. Vamos lembrar que Jesus começa o Sermão do Monte nos chamando a atenção de que são bem-aventurados os pobres de espíritos que choram, nos levando a entender que nossa caminhada como discípulos deve ser uma caminhada que nós nos quebrantamos diante de Deus. Ao reconhecer quem nós somos, nós choramos e lamentamos a nossa miséria, o nosso estado de espírito decaído, pecadores. E nesse sentido, a insistência na oração não é para mudar Deus, mas é para mudar o nosso próprio coração. Porque à medida que nós insistimos em oração, Deus nos molda o caráter, a fé e a espiritualidade. À medida que nós caminhamos na direção do Senhor para orar e orar, nós somos levados a nos esvaziar de nós mesmos. Por isso que nós não estamos apresentando as nossas meras repetições, e sim apresentando as nossas necessidades ao Senhor. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que fazem anualmente peregrinações e rituais na busca de, por aquilo ali que estão fazendo, apresentar a Deus um sacrilégio que por fim vai resultar em uma consequência de que Deus vai ser convencido de que elas merecem alguma coisa. Deus nos ensina nesse texto a perseverança na oração. Esse é o primeiro ponto da mensagem. Perseverança. Nós precisamos olhar, irmãos, para o versículo 7 e ver que Jesus está nos ensinando a perseverança. Jesus ensina os seus discípulos a pedir, buscar e bater. O Sinclair Ferguson, ele diz que além de indicar a perseverança, isso também nos apresenta uma frequência pedir, buscar e bater. Você pede alguma coisa a alguém, e se aquela pessoa te der algum tipo de condição sobre ter aquilo que você pediu, você vai até aquela pessoa para buscar o que você pediu e recebeu. E depois que você, então, pediu, recebeu ok, está disposto a ir buscar, você vai buscar, e quando você chega aonde você foi buscar, você bate, toca a campainha, toca o interfone, chuta o portão, buzina a moto, grita correio, faz tudo ao mesmo tempo. É isso que o carteiro faz, quando ele não quer voltar com o ausente nem por nada. Ele chuta o portão, ele grita correio, ele toca o interfone, ele buzina a moto, é tudo ao mesmo tempo. Ele já, e tem carteiro que grita bem baixinho, né, para não ser atendido mesmo. Não, né? Eu e o Guilherme, que não gostamos de voltar com ausente nenhum, ainda mais depois de andar 50 quilômetros. Quem quer voltar com ausente depois de andar 50, 60 quilômetros? Lá em Farol, Deus que me livre, tem que voltar. Eu sempre tive esse padrão: chute no portão, dedo na campainha e grito por cima do muro. Você pede, se a pessoa disse, ok, pode ir lá em casa buscar, né? Aí eu vou buscar. E quando eu chego lá, eu bato para receber, para ser atendido e levar aquilo que eu queria. Isso nos mostra uma insistência em não desistir até ter o que precisa. Olha, muitas vezes nós vamos a Deus e pedimos algo.
E o que Deus nos oferece é o encorajamento para quê? Para a gente buscar. Deus não nos responde imediatamente nos dando o que a gente pediu. Ele nos responde nos encorajando para a gente ir buscar o que a gente pediu. E aí quando a gente vai buscar, nós somos encorajados a não simplesmente nos colocarmos como apáticos, patéticos na frente de Deus, dizendo: mas nós somos chamados a, depois de ser encorajados a buscar, agirmos de alguma maneira, e isso nos leva a persistência, a perseverança e uma frequência de não parar no meio do caminho até alcançar aquilo que está buscando em Deus. Irmãos, nós não podemos abrir mão daquilo que é bíblico só porque aquilo foi deturpado pela falsa teologia. A falsa teologia incute na cabeça das pessoas que elas têm que buscar, pedir e dar ordem a Deus para receber aquelas bênçãos que elas querem. E isso é falso, isso não é bíblico. Mas a Bíblia nos ensina sim, que nós devemos pedir, buscar e insistir com aquilo que nós estamos necessitados. E nós olhamos para Deus e no seu caráter nós entendemos ser bom, proveitoso para as nossas vidas. Orar por tudo, orar para tudo e orar em tudo. Um cristão é chamado a isso, irmãos. Orar por tudo, orar com tudo e orar em tudo. Nós oramos para ter filhos, oramos pelos nossos filhos e oramos para que os nossos filhos nos deem netos. Nós oramos para ter, oramos quando temos e oramos quando eles casam e vão viver a vida deles. Continuamos a orar. Nós oramos para começar um projeto, oramos enquanto estamos executando o projeto e oramos pelos resultados do projeto. A insistência, a perseverança e a frequência. Deus pode nos dar tudo, irmãos. Deus pode nos dar tudo porque Ele conhece a nossa necessidade. Mateus capítulo 6, versículo 32. Olha bem o que diz Mateus 6, 32. Pois os gentios é que vivem correndo atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam de todas elas. Deus conhece a nossa necessidade antes mesmo da gente expressar ela para Ele. Ele nos conhece. E o fato aqui residente nessa verdade de perseverança, de insistência e de frequência com Deus, não é sobre se Deus já sabe o que precisamos, mas sim se nós já reconhecemos a nossa necessidade e dependência diante de Deus. É diferente. Ou seja, você não vai a Deus para dizer: Senhor, se por acaso o Senhor não está prestando atenção na minha vida, olha para mim e vê se não seria bom o Senhor me dar aquela bênção. Não, não é isso. É o fato da gente ir a Deus e dizer: Senhor, olha para a minha necessidade, olha para a minha dependência, eu preciso do Senhor. Não é uma ordem que eu estou dando a Deus, é uma submissão a Deus em total dependência. Perseverar em oração não é uma forma de mudar ou convencer Deus de nada. Senhor, hoje Deus não está me dando, mas se eu orar, eu vou mudar Deus. E mesmo se a Bíblia falar não, quem sabe Deus decida falar assim. Tudo que a Bíblia já disse não, não adianta você orar, que Deus não vai dizer sim. Você sabe, irmão, que nessa minha caminhada, vou até limpar a garganta aqui. Nessa minha caminhada de cristianismo, eu já vi até pastores aconselhando meninos e meninas a orarem por outras meninas e outros meninos que estavam namorando.
Olha, se você está sentindo no coração, ora. E tem igrejas em São Fidélis, pasmem os irmãos, que homens e mulheres oram, pedindo a Deus para dar mulheres casadas e homens casados para elas. Isso não aos ocultos da liderança. Inclusive, algumas dessas tramóias de macumba gospel acontecem. Nós não oramos, irmãos, para mudar os não de Deus. Nós oramos para nos submeter a eles, de modo, preste atenção nisso, que eu vou dizer, de modo deleitoso. Deus diz não, e quando nós oramos e entendemos esse não de Deus, nos submetemos a Ele, nós nos deleitamos no não, e não tentamos mudar aquele não. Nós não oramos para mudar e convencer Deus de nada. Deus é soberano, conhece todas as coisas. Deus criou todas as coisas, ordenou todas as coisas, governa com forte mão todas as coisas. Mas nós oramos então para nos expressar o qual pedinte, miserável e necessitado nós somos. Um pedinte com a urgência e necessidade, pedindo desesperadamente para Deus aquilo que Ele mesmo já sabe que nós precisamos. Orar perseverantemente tem a ver com nosso coração em tratamento. É aquilo que Jeremias capítulo 29, versículo 13 nos diz: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. A perseverança na oração é um tratamento de Deus para os nossos corações se voltarem inteiramente para Deus, todo o vosso coração. Não é pedir meia boca, não é pedir duvidando, não é pedir achando que se por acaso puder acontecer, não é pedir achando que se Deus for bom e se Ele então quiser fazer, Ele faz, e você não tem nada com isso. Você ora uma vez só e diz: Senhor, já está nas suas mãos, eu não quero nem saber disso mais. O coração que alcança o trono da graça é o coração quebrantado e contrito, e o Salmo diz: a estes quais Deus não resiste. Deus não resiste. Todo o coração é um tratamento no processo de pedir, buscar e bater. E à medida que nós pedimos, somos encorajados a buscar mais um pouco do nosso coração. Somos encorajados a bater mais um pouco do nosso coração. Deus, por fim, nos chama a buscá-lo incessantemente, insistentemente, para que o nosso coração seja, por fim, inteiramente dele. Até que o nosso coração esteja voltado a buscar ao Senhor, nós devemos pedir, buscar e bater. E o versículo 8 nos apresenta a resposta da oração. Primeiro, a perseverança da oração, e depois a resposta da oração. E o que eu posso dizer aqui, na minha transição de um tópico para o outro, é que a oração insistente, a oração perseverante tem resposta. Há uma garantia no versículo 8 que nos chama a atenção e nos diz o seguinte, irmãos: pois todo, o que é que diz? Versículo 8: pois todo aquele que pede, todo aquele que busca e todo aquele que bate, é uma resposta. Deus tem resposta. Ele responde a oração. É o mesmo Deus que operou no Antigo Testamento, na era apostólica, e opera hoje, através da oração. Para cada oração feita por um servo quebrantado, tem uma resposta de Deus. Uma resposta clara, objetiva e com duas finalidades.
a edificação pessoal e a edificação pessoal e a edificação do próximo e a glória de Deus. Deus nunca vai responder uma oração, irmãos, simplesmente só para alimentar o seu ego e te fazer prepotente com aquela resposta. Deus vai te responder para te encorajar, para te edificar, para que você, através de você, outras pessoas sejam edificadas. Irmãos, nós oramos ou não oramos pela vida da Cleide? Quando ela foi consultar, a médica falou: olha, não tem bebê, perdeu o bebê. Oramos, não oramos? Deus respondeu ou não respondeu a nossa oração, irmãos? Respondeu. A Luísa está aí, uma bênção. Deus respondeu ou não respondeu a nossa oração quando nós oramos pela vida da Valentina, desde o diagnóstico recém-nascida lá em Cambuci? Oramos, irmãos, e Deus respondeu ou não respondeu a nossa oração? Respondeu. Eis aí a Valentina. Deus responde a oração do seu povo. Agora, qual a finalidade dessa resposta? Será que nós não fomos encorajados a buscar, a se aproximar de Deus, a se voltar para Deus, a nos apegar confiantemente a Ele? Deus responde a oração. Deus respondeu a nossa oração lá em casa, lá. A outra gritando lá. Depois de termos passado pela gravidez tubária, ficamos orando ao Senhor, nos expressando a Ele, expressando nosso sentimento de dor, de perda. Aí Deus abençoou com a pimpolha ali, ó, nossa galega. Olha quantas orações Deus responde. Agora, eu não vou ficar aqui, irmãos, me promovendo e promovendo o letreiro da igreja com as respostas da oração. Eu quero promover a pregação do Evangelho. E isso tudo que Deus fez foi a oportunidade de a gente poder nos encorajar uns aos outros para continuarmos pregando o Evangelho, não é verdade? O nosso testemunho de que Deus respondeu às nossas orações pode encorajar outros irmãos que estão desanimados e aflitos a perseverar em oração e aí buscar a Deus resposta para as suas lutas. Deus continua respondendo a oração. Ele é um Deus que olha para nós, para as nossas necessidades e nos responde quando nós perseveramos a Ele. Se você seguir os maiores homens de Deus de volta aos seus primórdios, muitas vezes você encontrará em um lugar escondido de uma casa, em um cômodo solitário, uma marca onde uma mãe se ajoelhava para orar. Olha atrás de Agostinho de Hipona e você encontrará Mônica, a sua mãe, incansável em oração. Olha atrás de Spurgeon e você encontrará Elisa. Olha atrás de Hudson Taylor e você encontrará Amélia. Olhe para cada uma dessas mães e você encontrará uma oração fervorosa, constante e insistente, que não desistiu de lutar pelas conversões de seus filhos. Agostinho, por exemplo, rejeitou o cristianismo da sua mãe e dizia que ele era fraco e que a fé da sua mãe era uma fé tola. Se apegou à filosofia, mas ela não desistiu e perseguiu Agostinho com lágrimas e oração. E para onde Agostinho ia, ela ia atrás dele para orar por ele. Durante 30 anos, essa mulher orou. E Agostinho escreveu, depois de sua conversão: tarde te amei. Tarde te amei. Aquela mulher não desistiu, 30 anos orando por seu filho. Tem muitos filhos de crentes que nem 30 anos têm ainda. E os pais já os entregaram aos leões ferozes do mundo. Já desistiram de lutar por eles. Não é para mudar Deus,
que Deus responde às nossas orações, dizendo: olha, filho, eu decidi mudar, você merece mesmo de fato o que você está me pedindo. Mas é para voltar o nosso coração à dependência e receber das suas mãos aquilo que Ele já preparou para nós. Efésios capítulo 1, versículo 3, nos diz assim a palavra de Deus, presta atenção. Talvez você ache que Deus ainda vai criar uma bênção especial, específica, uma bênção maravilhosa para a sua vida. Você está orando e Deus está ali criando, né? Eu já vi alguns pregadores querendo criar essa expectativa na plateia. Ore, porque a sua oração está criando o seu milagre, está gerando a sua bênção. Nada disso, irmãos. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha bem, bendito seja Deus que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já preparou as bênçãos, Ele já nos abençoou, já está tudo preparado. Deus não vai ser pego de surpresa por uma necessidade nenhuma dos seus servos. Deus nos conhece de antemão. Ele nos conhece, irmãos. Não existe falha no plano divino. Não existe nenhum contratempo. Deus não vai ser pego de surpresa com a doença. Deus não vai ser pego de surpresa com a necessidade financeira, econômica. Deus não vai ser pego de surpresa com uma tragédia. Deus conhece todas as coisas. E Romanos nos chama, irmãos, a olhar para Deus e saber que todas as coisas fazem o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Deus é um Deus soberano, e na sua soberania Ele decide nos enriquecer, nos agraciar com a dádiva da oração, para que nós venhamos ir a Ele em dependência e nos expressar com o nosso coração inteiramente sedento dEle, faminto da sua presença, da sua resposta, irmãos. A figura que nós vamos ver aqui, irmãos, então no versículo de número 9 e 10, é a figura de um pai. Deus se coloca como um pai que vai receber um pedido de um filho, e Ele compara a paternidade, ainda que debaixo da natureza pecaminosa, como boa, à sua plena e boa vontade sobre os seus filhos. Ele diz: qual do meio de vocês, se o filho pedir pão, vai dar pedra? Qual de vocês, se um filho pedir peixe, vai dar uma cobra? O que é que Jesus está expressando aqui com essa ilustração? Ele nos mostra que nós pedimos aquilo, quando nós pedimos aquilo que é certo, justo e bom, nós vamos receber a resposta daquilo que é vontade de Deus sobre as nossas vidas. Ele está nos dizendo que na nossa persistência de oração, nós devemos pedir aquilo que é certo, justo e bom, e nós não vamos receber uma resposta ruim. Nós colhemos frutos ruins quando nós não oramos, e não porque nós oramos, irmãos. Crentes que não dependem de Deus, eles primeiro fazem as suas escolhas. Depois, quando elas dão erradas, eles voltam a Deus e dizem: Senhor, me ajuda. Mas primeiro eles escolheram. Como nós dizemos no ditado popular, eles passaram os carros nas frentes dos bois. Quantos jovens que tinham tudo para terem uma vida familiar saudável, produtiva, excelente, maravilhosa, cheio de bons desfrutes, eles primeiro fornicam, engravidam as namoradas, aí depois voltam-se para Deus dizendo: Senhor, nos abençoe, Senhor. Há graça para o pecador arrependido, mas também necessariamente há uma exortação para pecadores que não fizeram como Deus estabeleceu.
Tem como passar pano? Ah, não, é assim mesmo, pastor. O importante agora é que eles vão casar. E quem disse que o melhor para dois jovens que não têm maturidade espiritual, emocional, física, quem disse que o melhor depois de engravidar é casar? Ah, para corrigir o erro. Aí, para corrigir o erro, os tradicionalistas que buscam andar sempre com aquela capa religiosa bonita, eles casam. E os liberais abortam. Está errado, os dois lados estão errados. Um está muito extremamente errado, e o outro lado está errado também. Só para manter o moralismo. Vamos casar. E a gente resolveu o problema. Não, irmão. É um fato. Agora, quando o jovem se dedica a Deus, serve a Deus, busca a Deus, consagra ao Senhor, pede a direção do Senhor, coloca nas mãos de Deus, clama a Deus, a resposta de Deus vem. No tempo dele, do jeito dele, para abençoar aquela questão, aquela situação voltada para a vida amorosa, sentimental. Se tem aqui um exemplo de tantos que nós vemos por aí, erros comuns, de pecados aceitáveis para a igreja moderna, porque se desviaram de uma vida de oração e passam a ter uma vida cristã seca, uma vida cristã sem se encharcar de Deus. Pedem errado. Deus nos diz: peça certo e receberá um certo. Se você pedir a Deus uma pedra, você não vai receber de volta de Deus uma pedrada. Porque Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Ele tem a sua vida nas palmas de suas mãos. Mas quando você pede um pão, Ele responde não com a pedra, mas com um pão. As nossas necessidades estão voltadas aqui, esse texto nos aponta para isso, sobre necessidades físicas que nós podemos e devemos pedir ao Senhor. Provisão. Não é pecado orar e pedir a Deus por provisão, irmão. Sabia disso? Inclusive os puritanos, eles se dedicavam a orar e pedir a Deus provisão, providência. Nós vamos ver, irmãos, um dos maiores homens que decidiu cuidar de crianças órfãos depois da Segunda Guerra. Ele orava e pedia a Deus pão para suas crianças. E na manhã seguinte, tinha uma carroça de pão na frente do seu orfanato. Orar e pedir a Deus sobre provisão da vida não é pecado. O grande X da questão é a nossa motivação para pedir aquela provisão. Riqueza pessoal, engrandecimento, envaidecimento, luxo, Deus não está nem aí e não vai responder nenhum tipo dessas orações. Os puritanos diziam: Senhor, abra as portas dos céus e nos abençoe, para que possamos ajudar o próximo. E eles pediam a Deus que abrisse portas de empregos e criavam os seus filhos para o trabalho, para que a família pudesse ter recurso suficiente para eles e tão suficiente para também dividir com os outros. Olha que motivação linda para você orar e pedir a Deus recursos. Não é pecado. Pecado é o que você vai fazer e qual é a motivação para aquilo. Sabe por que nós oramos pouco? Então é o terceiro ponto. Primeiro ponto, a perseverança. O segundo ponto, a resposta. O terceiro ponto é por que nós oramos pouco. Porque nós somos maus e por isso nós oramos pouco. Deixa eu dizer uma coisa, versículo 10 nos aponta isso. Nossa carne não gosta que a gente ore. Se a nossa carne gostasse que a gente orasse, irmãos, não ia dar sono quando a gente começasse a orar. Já percebeu isso? Para mexer no celular, para jogar joguinho, para brincar.
para se distrair, para se divertir. Nada disso cansa. Agora para orar. Começa uma abrição de boca. Senhor, meu Deus. Meu pai. Já parou, irmão, para ver isso? As crianças estão numa aptidão para brincar e numa aceleração danada. Aí você chama as crianças para o culto doméstico. Vamos orar. Vamos orar, criança. Na mesa. Faz ou não faz assim? Presta atenção, criança. O pastor vê por cima do muro das suas casas, hein? O pastor pendura no muro lá e olhem. Perguntou ali para a mãe. Olha, mãe. A nossa carne não gosta. Não tem nada a ver com a carne orar, irmãos. E quando eu digo carne, eu estou dizendo tanto natureza pecaminosa, como físico, corpo físico. John Piper diz: nós devemos criar um hábito de oração, até que o nosso físico sinta necessidade de fazê-lo, junto com o nosso espírito. Já imaginou, irmãos, ao chegar ao ponto de seu corpo físico sentir necessidade de orar, irmãos? Tal como sente necessidade de comer, de beber água, de fazer atividade física, o seu corpo sentir necessidade de orar, da mesma forma que sente necessidade de dormir. É um nível elevadíssimo de oração que os crentes devem almejar com todas as suas forças. Mas você não ora porque você é mau. O texto nos diz isso, quando Jesus diz assim: portanto, vocês, apesar de serem, o quê? Maus. A depravação total nos salta aos olhos à luz desse versículo. Vocês são maus, nós somos depravados, decaídos. A nossa natureza pecaminosa é por origem má. Somos filhos, por natureza, da queda. Só podemos ter uma vida de oração porque Cristo, o nosso Salvador, efetuou a obra na cruz do Calvário, se entregou em sacrifício, nos derramou sobre nós sangue, e por causa do seu sangue nós somos lavados, e mesmo lavados pelo sangue de Jesus, precisamos incessantemente da ação contínua do Evangelho em nossos corações para nos resgatar, nos atrair e nos dar vida com Ele. Ninguém é salvo por si mesmo e ninguém consegue permanecer salvo por suas próprias forças. Da mesma forma que ninguém começa a orar porque quis começar a orar, e ele não se mantém em oração porque ele vai querer orar. A carne dele chama ele para o contrário, mas a dependência a Deus, a volta para Deus, a rendição, a contrição, o arrependimento nos fazem nos apegar a Deus. E o que nós devemos objetivar é que essa natureza má possa ir sendo aniquilada à medida que nós caminhamos. E cada passo que nós venhamos dar seja um passo para perto de Deus. Tem uma música muito linda que eu gostava muito. A gente sempre canta ela quando eu vou lá em Bela Joana. A cada passo que eu dou na vida, lembra do Juraci? É um degrau a mais para perto de Deus. Cada passo que você dá em oração é um degrau a mais que você dá para perto de Deus. E o nosso desafio, irmão, é poder caminhar esses degraus da fé e andar em direção a Deus. A dona Fidelina, ela sempre canta esse louvor. Sempre que eu vou lá e a gente faz culto, ela canta esse louvor. E à medida que a gente dá um passo para perto de Deus, mais um pedacinho da nossa natureza má, pecaminosa e depravada vai sendo aniquilada. Até chegarmos ao pleno conhecimento
o total, ser cheio totalmente, e aí então seremos glorificados. O processo de santificação tem a finalidade em levar os filhos de Deus a serem glorificados. Como nós já tocamos no assunto, eu quero apenas concluir, dizendo que apesar de sermos maus, Deus transforma a nossa natureza para sermos voltados às coisas santas e fazermos com a motivação certa. O versículo 12 é crucial para conectar esse texto com tudo aquilo que foi ensinado até aqui. Jesus disse assim: tudo que vocês querem que as pessoas façam a elas também, pois essa é a lei dos profetas. Geralmente a gente diz o seguinte: olha, não paga o mal com o mal não, a gente sempre coloca o mal, o ruim, como padrão. Aqui Jesus inverte, ele diz: olha, o que vocês querem de bom para vocês, façam também os outros. Ele inverte, porque na verdade a obra de Cristo aos seus discípulos é transformar essa natureza má, pecaminosa, em uma natureza boa, plena, obediente, submissa, excelente. E por isso ele não diz: não pague mal com mal. A lei também diz isso, olho por olho, dente por dente. Ele vai inverter e vai dizer: olha, o que vocês façam às pessoas, o que vocês querem que elas façam a vocês, façam as coisas boas às pessoas, porque é o trabalho que o caminho do discipulado gera no coração do discípulo, de ser bem-aventurado, de ser obediente, de andar com Deus, de orar, de jejuar, de ter uma vida voltada para o reino. Então isso tudo é um processo que vai levando os seus discípulos a abandonarem a velha natureza, a saírem do pecado e andarem na luz, na santidade. Isso é a lei, esta é a lei dos profetas. Olha como que Jesus agora vai levar o padrão da interpretação do Antigo Testamento a algo que é inesperado e não está sendo praticado. Ele quer prática. Faz. Por que ele não diz: leia aquilo que a lei diz que é bom e escute o que os profetas... Não, ele fala assim: faça. A prática é exigida. Jesus está nos chamando à prática, irmãos. Perseverança, confiar na resposta, na providência, na provisão, é algo prático, é algo vívido. Não é simplesmente ficar no campo da teoria, falar: nós acreditamos no Deus soberano. Não, é viver o Deus soberano, é desfrutar do poder do Evangelho na prática, na vida, que nos transforma, que nos leva a ter intimidade com Deus. E eu não estou dizendo, de modo conclusivo, deixa eu até fechar meu sermão aqui, senão eu vou embora. Eu não estou dizendo aqui, irmão, agora em tom conclusivo, que você vai conseguir orar a partir de amanhã 30 minutos pela manhã, 30 minutos na hora do almoço e 30 minutos à noite. Eu estou dizendo que você necessariamente tem que exercitar-se em começar a sua atividade. Ninguém vai para a academia e malha bíceps, tríceps, ombro, trapézio, mas o quê? Costa, abdômen, perna. Ninguém vai para a academia e faz isso tudo num dia só. Se fizer, volta para casa morto. Vai ter que tomar 5 Dorflex. A Alzimara ficou uma semana sem ir na academia. Ela foi para a academia e outra falou assim: ui, ai. Eu tô voando. Eu estou puxando 80 na remada alta. Estou um garoto. Mas o que você precisa entender, irmão, é que você não vai conseguir fazer aquilo que você não está acostumado a fazer se você quiser se esforçar de modo que seja algo impossível. Crie objetivos possíveis de oração. Olha, eu quero orar 5 vezes no dia. Não fale do tempo que você vai orar, não. Crie primeiro o hábito da quantidade de vezes. 5 vezes por dia. Vou orar de manhã, vou orar na hora do almoço, vou orar à tarde, na hora do café da tarde, vou orar antes de tomar meu banho e vou orar depois do meu lanche da noite para dormir. 5 vezes orou no dia.
Depois que você fizer isso, o seu corpo já estiver demarcado aquele relógio biológico de oração, você aí vai intensificar o tempo, ao ponto de quando homens de Deus iam orar, as suas secretárias já estavam avisadas a dizer: ele não pode ser incomodado, ele está orando. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos perseverantes. Eu sei que você tem uma situação para você perseverar com Deus. Não desista. Deus continua respondendo a oração. É o mesmo Deus que responde a oração. Aquela porta aberta, aquela conversão do familiar, aquele filho, aquele irmão, aquele primo, aquele parente, coloque diante do Senhor. Aquela causa, não tem... Os pentecostais gostam de falar isso, né? Aquela causa na justiça. Eu também posso falar, é bíblico. Se for da vontade do Senhor, se aquilo for para abençoar o reino, para te edificar, para você, através de você edificar outros, que Deus abençoe. Não tem problema nenhum com isso. Eu não vou me desapropriar daquilo que é bíblico, só porque pessoas erradas com falsos pensamentos se apropriaram daquilo, irmãos. Presta atenção. Você pode sim pedir ao Senhor, em santa dependência, dizendo: eu estou pedindo, eu sou necessitado. Amém? Vamos orar então. Quero pedir Miguel que já se posicione aqui, já se ajeite. Nós vamos terminar cantando, irmãos. Eu quero te pedir, meu amado, curve a sua fronte, coloque diante do Senhor a sua oração. Quem sabe a sua oração nessa noite pode ser essa aqui: Senhor, me ajude a orar mais. Quem sabe as crianças que estão aqui possam pedir a Deus nesse momento: Senhor, eu sou tão pequenininha, eu não sei orar, me ensina a orar, me dá um coração que queira orar mais. Nós aprendemos desde pequenininho que a nossa oração é feita a Deus, né? Com o olhinho fechado, pensando em Deus. Nós oramos em nome de Jesus, porque sabemos que a resposta vem do Senhor. Somente a Ele nós oramos e no fim nós dizemos amém. Mas nós queremos criar uma necessidade orgânica de oração. Que Deus nos ajude a orar. As crianças aprendem logo de início. A Joana, com 1 ano e pouquinho, já fala amém no final da oração. Ela tenta fechar o olho, ela faz uma careta na hora. Você sabe que criança não gosta de ficar com o olho fechado muito tempo, mas ela já tenta fechar o olho, faz careta, e no final ela fala amém. Ela está ali quietinha, ó. Falou amém baixinho. Irmão, orar é uma necessidade obrigatória de cada crente. Deus, nós te pedimos, nos ensine a orar. Ó Senhor, nos encoraje a perseverarmos em oração. Nós queremos orar, ó Deus, para que o Senhor alavanque a sua obra, abra portas, ó Deus, nos dê condição de comprar o terreno, nos dê condição, Deus, de marchar avante, nos dê, ó Deus, estratégicas bíblicas, evangelísticas, nos dê, Deus, empenho para executar a sua obra, Senhor, coração ardente por ver pessoas sendo salvas, nos dê recursos, ó Deus, toca no coração, traga, Deus, uma pessoa com condição, que seja deleitosa em te servir, ela possa abençoar a obra do Senhor, ó Deus. Ó Deus, aumente os recursos dos nossos celeiros, para que possamos te servir, ó Deus. Pai, nós continuamos incessantemente pedindo ao Senhor: salve os nossos familiares, ó Pai. Se todos os nossos familiares forem alcançados pelo Senhor, já teremos aqui uma multidão, ó Deus. Pai bendito, dá-nos graça de alcançar o perdido e tocar o necessitado, meu Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém, Senhor.